Capítulo 5. Quando eles se encontraram antes do jantar, o Sr. Parker estava examinando cartas. Nem uma linha de Sidney, disse ele. É um camarada preguiçoso. Mandei-lhe de Willingden um relato sobre meu acidente e tinha certeza de que se dignaria a me enviar uma resposta. Mas talvez isso signifique que ele está vindo em pessoa. Acredito que sim, mas aqui está a carta de uma de minhas irmãs. Elas nunca me abandonam. As mulheres são as únicas correspondentes em que se pode confiar. Agora, Mary, disse ele sorrindo para a esposa, antes que eu abra, o que devemos esperar do estado de saúde daquelas que escreveram? Ou melhor, o que Sidney diria se estivesse aqui? Sidney é um camarada impertinente, senhorita Heywood. E a senhorita deve saber, ele garante que há uma boa dose de imaginação nas queixas das minhas duas irmãs. Mas não há nenhuma verdade nisso, ou quase nenhuma. Elas têm uma saúde horrorosa, e a senhorita já nos ouviu comentar com frequência, e estão sujeitas a vários tipos de distúrbios graves. Na verdade, não acredito que elas saibam o que é passar um dia com saúde, e ao mesmo tempo são mulheres excelentes e úteis, e donas de uma personalidade tão enérgica que quando é preciso realizar alguma boa ação, elas se dedicam a esforços que, para os que não as conhecem totalmente, parecem extraordinários. Mas, na verdade, não existe fingimento nelas, a senhorita deve perceber. Apenas têm uma constituição mais fraca e uma mente mais vigorosa do que as que se costuma encontrar juntas ou separadas. E nosso irmão mais novo, que mora com elas e não tem muito mais de 20 anos, lamento dizer, que é quase tão doente quanto elas, é tão delicado que não pode se dedicar a uma profissão. Sidney ri dele, mas realmente não é brincadeira, embora Sidney sempre me faça rir contra minha vontade. Veja, se ele estivesse aqui, sei que estaria considerando as chances de que Susan, Diana ou Arthur pareceriam ter estado à beira da morte no último mês, segundo o relato da carta. Depois de correr os olhos pela carta, ele balançou a cabeça e disse: nenhuma chance de vê-los em Sanditon, lamento dizer. Um relato muito triste sobre eles, na verdade. É sério, um relato muito triste. Mary, você vai lamentar saber como todos estiveram e estão doentes. Senhorita Heywood, se me dá licença, vou ler a carta de Diana em voz alta. Gosto que meus amigos tenham contato entre si e receio que esta é a única forma de contato que poderei proporcionar entre vocês. E não devo ter escrúpulos diante do relato de Diana, pois as cartas dela a mostram exatamente como é, a mais ativa, amigável e calorosa pessoa do mundo, e, portanto, ela deve lhe causar uma boa impressão. Ele começou a ler. Meu querido Tom, ficamos todos muito abalados com seu acidente. E se você não tivesse dito que caiu em ótimas mãos, eu teria ido ao seu encontro, mesmo correndo todos os riscos no dia seguinte ao recebimento de sua carta. Embora ela tenha me encontrado sofrendo de um ataque mais grave do que o costumeiro de minha antiga moléstia, bile espasmódica, e quase impotente para rastejar
de minha cama até o sofá. Mas como você foi tratado? Mande-me mais detalhes em sua próxima carta. Se realmente for uma torção simples, como você afirma, nada seria tão eficaz como a fricção, apenas fricção com a mão, supondo-se que pudesse ser feita imediatamente. 2 anos atrás, eu estava de visita na casa da senhora Sheldon, quando o cocheiro dela torceu o pé ao limpar a carruagem e mal conseguiu mancar até a casa. Mas, mediante uma fricção imediata feita com vigor, e eu esfreguei o tornozelo dele com minha própria mão durante 6 horas sem intervalos. Ele ficou bem em 3 dias. Muito obrigada, meu querido Tom, pela bondade conosco, que teve tanta influência em causar seu acidente, mas rogo-lhe que nunca se arrisque de novo procurando um boticário por nossa causa, pois mesmo que você tivesse aí em Sanditon o profissional mais experiente, isso não seria recomendado para nós. Desistimos totalmente da tribo dos médicos. Consultamos em vão médicos após médicos, até que ficamos totalmente convencidos de que devemos confiar em nossos conhecimentos sobre nossa constituição arruinada, ao buscar algum alívio. Mas, se você considera aconselhável, para o interesse do lugar, obter um profissional da medicina, vou assumir a tarefa com prazer e tenho certeza de que seria bem-sucedida. Eu poderia tomar as necessárias providências. No que diz respeito a eu mesma ir a Sanditon, é uma impossibilidade. Lamento dizer que não ouso tentar isso, pois minha intuição me diz simplesmente que, em meu estado atual, o ar marítimo seria provavelmente a morte para mim, e nenhum de meus queridos companheiros estaria disposto a me deixar. Caso contrário, eu os encorajaria a ir passar 2 semanas com você. Mas, na verdade, duvido que os nervos de Susan estariam à altura do esforço. Ela tem sofrido bastante com a dor de cabeça, e 6 sanguessugas por dia durante 10 dias completos a aliviaram tão pouco que consideramos certo mudar nossos procedimentos. E estando convencidos, após um exame de que grande parte de seu sofrimento estava nas gengivas, eu a persuadi a atacar a doença ali. Ela, portanto, teve 3 dentes arrancados e está decididamente melhor, mas seus nervos estão mais perturbados. Ela só pode falar sussurrando e desmaiou 2 vezes essa manhã, quando o pobre Arthur estava tentando reprimir uma tosse. Nós lhe desejamos com toda a sinceridade uma ótima temporada em Sanditon. E embora não possamos contribuir para seu beau monde pessoalmente, estamos fazendo todo o possível para lhe enviar pessoas que valham a pena e achamos que podemos garantir com segurança que haverá 2 grupos numerosos. O primeiro é a família de um funcionário da Companhia das Índias Ocidentais vindo de Surrey, e o segundo é um grupo de alunas de um respeitabilíssimo internato ou escola de Camberwell. Não vou lhe contar quantas pessoas empreguei no esforço, uma engrenagem complexa,
mas o sucesso sempre compensa. De sua afetuosa, etc, etc, etc. Bem, disse o Sr. Parker ao terminar. Embora arrisque dizer que Sidney encontraria algo extremamente divertido nesta carta e nos faria rir sem parar durante meia hora, declaro que eu, por mim, não consigo ver nela nada que não seja lastimável ou digno de crédito. Mesmo com todos esses sofrimentos, a senhorita percebe como elas estão ocupadas em prover o bem dos outros? Tão preocupadas com Sanditon, dois grupos numerosos, um provavelmente para Prospe House, o outro para o número 2 de Denham Place, ou para a última casa do terraço, com camas extras de hotel. Eu lhe disse que minhas irmãs eram excelentes pessoas, senhorita Heywood. Tenho certeza de que elas devem ser muito extraordinárias, disse Charlotte. Fico perplexa diante do estilo alegre da carta, levando em conta o estado em que suas duas irmãs parecem estar. 3 dentes arrancados de uma só vez, apavorante. Sua irmã Diana parece tão doente quanto possível, mas aqueles 3 dentes de sua irmã Susan são mais aflitivos que todo o resto. Ora, elas com certeza estão muito acostumadas com a operação, com todas as operações, e têm tanta resistência. Suas irmãs sabem o que fazem, arrisco dizer, mas essas medidas me parecem chegar ao extremo. Sinto que em qualquer doença eu estaria muito ansiosa por um aconselhamento profissional e pouquíssimo disposta a pôr em risco a mim mesma ou a qualquer pessoa que eu ame. Mas também nós somos uma família tão saudável que não posso julgar sobre a adequação do hábito da automedicação. Bem, para dizer a verdade, disse a senhora Parker, eu realmente penso que as senhoritas Parkers vão longe demais em determinadas ocasiões. E você também pensa assim, meu amor, e sabe disso. Você muitas vezes acha que eles estariam melhor se deixassem uns aos outros em paz. Especialmente Arthur. Sei que você considera uma grande pena que elas o assustem tanto com supostas doenças. Bem, minha querida Mary, concordo com você. É mesmo uma infelicidade para o pobre Arthur, nessa altura da vida, ser encorajado a se entregar à indisposição. É ruim que ele fantasie estar doente demais para assumir qualquer profissão e se acomode aos 21 anos, com os juros de sua pequena fortuna, sem ideia alguma de tentar aumentá-la ou se engajar em qualquer ocupação que seja útil para ele mesmo e para os outros. Mas vamos falar de coisas mais agradáveis. Esses 2 grupos numerosos são exatamente o que queríamos, mas eis uma outra coisa que é ainda mais agradável. Morgan com o seu, o jantar está servido.